Olá, estamos caminhando pelas Escrituras. Nós vamos continuar falando daquela Miriam, a Miriam que era irmã de Moisés. Bom, ali nós vimos na outra história que ela foi uma mulher ousada, né, e corajosa para salvar o seu irmão. Vamos ver o que nós vamos aprender com ela ainda? Números 12, do 9 ao 10. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. O que será que nós vamos aprender com Miriam? Uma mulher que já tinha sido tão ousada e corajosa. Como nós falamos, Miriam nasceu escrava no Egito, né? Era filha primogênita daquela família. Viu, né? Presenciou todo aquele sofrimento do seu povo, tal, mas ajudou a salvar o seu irmão, né? Ela teve a coragem, teve a ousadia ali. Tá? E o seu irmão, ele cresceu, mas ele recebeu todos os privilégios de um príncipe. Nunca soube o que era escravidão. E quem proporcionou essa vida, né, a ele foi através mesmo de Miriam, que foi perseguindo aquele cesto até que ela viu que a filha de Faraó encontrou o cesto e ofereceu ajuda para buscar a ama e trouxe Joquebede, e foi essa história que nós tivemos, né, da vez passada. Mas o que será que Miriam começou a sentir vendo, né, enquanto ela e sua família continuavam sofrendo com a opressão ali no Egito, Moisés vivendo no palácio como um príncipe? Será que Miriam se ressentiu? Ela esperava que o irmão crescesse e o ajudasse de alguma forma? Será? O que será que Miriam esperava? O que será que Miriam pensava? Esperava do seu irmão ou daquela situação? Uma ferida, quando está aberta, ela precisa ser tratada. Muitas vezes ignoramos nossas feridas e não permitimos o tratamento de Deus. Jogamos panos quentes, fingimos que superamos e que não nos importamos com o que fizeram conosco. Mas um dia, essa ferida vem à tona e as consequências para a nossa vida podem ser desastrosas. Então veremos isso na vida de Miriam mais adiante. Já adulto, Moisés precisa fugir do Egito após matar um egípcio que agrediu um israelita. Ele sai do palácio e vai para um lugar distante, onde constrói uma vida totalmente diferente. A família de Moisés fica anos sem saber o que aconteceu com ele, até que Deus o chama e o levanta como libertador de Israel. Então ele retorna para levar seu povo embora do Egito, em direção a Canaã. Miriam ajudou seus irmãos, Arão e Moisés, na libertação de Israel. Ela foi uma líder da nação, uma profetisa que esteve ao lado de Moisés em toda a sua jornada. Miriam era uma mulher de influência, motivou, encorajou mulheres a saírem do Egito, louvando e agradecendo ao Senhor. Sua liderança e apoio foram fundamentais para Moisés conduzir aquele povo naquele momento. Ela continuava a ser uma irmã zelosa e companheira. Porém, um dia, Miriam influencia Arão a questionar a liderança de Moisés. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés?
Será que não falou também no meio de nós? Isso está escrito em Números 12:2. Devido ao seu ressentimento, ciúmes, preconceito, Miriam é acometida de uma lepra, como uma repreensão de Deus. Nosso Deus é um pai que ama e que também disciplina seus filhos. Muitas vezes precisamos ser repreendidas para recobrarmos o nosso juízo. Passamos por processos dolorosos, mas que nos ensinam a ter um coração mais humilde. Seja grata por todos os processos de Deus na sua vida. É nas mãos do oleiro que nós somos moldadas para sermos cada vez mais parecidas com Jesus. Moisés, ele intercede por Miriam e Deus concede a cura. Glória a Deus. Miriam é um exemplo do amor e cuidado do Pai com as nossas vidas. Ela era uma profetisa, uma líder, mas não era uma mulher perfeita. Cometeu erros, foi repreendida, por isso aprendeu a ser uma mulher melhor. Deus nos ama tanto que não permite que vivamos no engano. Ele nos amassa e nos transforma em mulheres segundo o seu coração. O nosso momento agora é: quais são os processos que você viveu no Senhor? O que você tem aprendido? Você já agradeceu a Deus pelo tratamento dele em sua vida? E teve horas que você já foi muito corajosa e ousada como Miriam, salvando o seu irmão? Mas também teve horas o qual você foi uma pessoa muito ressentida? O qual você tem ressentimentos, que você tem mágoas, você tem situações, o qual está sendo acometida por algumas coisas, alguns pecados, o qual nos torna leprosos? Hoje é o momento que nós vamos aprender com Miriam, que mesmo ousadas e corajosas, mas se nós deixarmos o ressentimento e a mágoa invadir o nosso coração, questionamentos e dúvidas ficarem impregnadas em nós, nós sofreremos nós sofreremos como Miriam sofreu com aquela lepra. Eu te convido agora a se arrepender diante do Senhor e nós podemos então ter a nossa vida moldada e transformada como mulheres segundo o coração de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que os processos o qual nós temos vivido sejam lições para aprendermos a sermos gratas ao Senhor e que todo o tratamento que o Senhor tem para nós, na nossa vida, seja para o nosso crescimento, seja para sermos mulheres segundo o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!